Olá, vamos começar mais um podcast da Clínica Diz. Hoje estamos aqui para falar sobre o mês épico com a Stephanie e a Tainara. Tainara, se apresenta para nós. Olá, boa tarde. Me chamo Tainara, tenho 22 anos, estou na DIS há 2 anos. Comecei como recepcionista, mas atualmente sou supervisora da recepção e do atendimento. Ok. E você, Stephanie? Olá, eu sou a Stephanie, eu tenho 27 anos, trabalho na DIS há 1 ano e 8 meses. Desde que eu entrei já como gestora de laudos e desde então sigo no setor do mesmo até o momento. Ok. Meninas, hoje a gente vai falar um pouco desse mês que a gente está fazendo um pouco diferente dos meses, vamos dizer assim, normais do ano, tá? Então, o que que nós temos de diferente nesse mês épico? O atendimento? Tá. O atendimento, o que que ele é diferenciado com relação ao mês normal? O horário. A gente vai até que horário? Atualmente, até às 10, mas sem o mês épico, a gente vai até às 6, mas a gente sempre se desloca para atender o paciente no melhor horário que o paciente pode. Entendi. Então, a diferença do mês épico para o mês normal com relação ao horário de atendimento é que agora a gente atende até mais tarde, até as Isso. 22 horas. E esse atendimento depende de o paciente marcar ou vai ter alguém lá para atender o paciente se ele chegar lá 9 horas da noite sem avisar, sem ter marcado, como que funciona? Vai ter alguém disponível sempre. Ah, entendi. Sempre tem uma escala. Funciona normal das 6h30 às 6, mas sempre fica alguém das 6 às 10. O paciente pode sim chegar que sempre vai ter um profissional aguardando ele. Entendi. É, se a gente tivesse que fazer um paralelo com o que tem disponível no mercado hoje, você diria que além desse horário estendido, qual que é o diferencial da DIS para uma outra clínica de imagens? Você falou há pouco que, é, mesmo não sendo no mês épico, a gente sempre tenta se ajustar, né? Seria esse o diferencial? Que outros diferenciais a gente teria? Seria esse e a entrega de laudos. Hum. Isso é um diferencial para nós também. Tá. Quando um paciente vai e faz um ultrassom, por exemplo, ele consegue já levar o resultado desse exame na hora? Ele precisa voltar? Quanto tempo? Como que funciona? Não, a ultrassom, assim que o paciente termina, no máximo 5 segundos já está com ele o resultado. Uhum. E é fácil agendar um exame na clínica diz? Como que eu faço se eu preciso agendar um Sim, exame? é muito fácil. É só ligar no 3544-0210. Via WhatsApp também funciona. Todo mundo fica com dúvida, falando, mas é fixo. Sim, Aham. mas também tem o WhatsApp da clínica, que por isso a gente tem um call center, que também responde. Ah, então, se eu precisar, eu posso agendar esse 35440210 no meu celular como WhatsApp e entrar em contato através dele. Vai Sim, ter uma equipe sempre pronta para atender. sim, aham. E se eu tiver urgência para fazer um exame, por exemplo, eu tenho um retorno no médico amanhã e preciso fazer um ultrassom, um raio-x, uma tomografia, eu consigo agendar para o mesmo dia? Consegue. Esse também é um diferencial da DIS. A gente consegue se adequar e agendar para o mesmo dia. Sim, aham. E aí, Stephanie, a gente cai na questão dos laudos. É possível? Quais são os prazos para a entrega desses laudos? Como que funciona o seu setor? Então, a implantação que a gente teve agora do sistema, da gente conseguir entregar os laudos em até 2 horas para quem, né, tem a emergência. Igual você disse, da questão de já ter no outro dia uma consulta marcada, ou às vezes até no mesmo dia ele veio de manhã e precisa para agora de tarde, a gente tem essa implementação, né, da urgência das 2 horas. E temos também as outras emergências, que são de 24 horas em até 72 horas, e o dos 5 dias que a gente tem como o normal já. Mas a urgência, o diferencial mesmo é as 2 horas que a gente Uhum. oferece para o paciente. E qual que é o praxe do mercado? Como que prazos que normalmente as clínicas trabalham com entrega de resultado?
Vendo hoje, né, como paciente, em relação aos outros, o diferencial da Diz é que a gente tem até 5 dias e nas outras eu já percebi que são até 10 dias, não tem prazo de emergência, não trabalham com a emergência, Uhum. né, e 10 dias acredito eu que seja muito tempo para você esperar para quem realmente está precisando. E o diferencial também é que a gente não atende, né, só particular, a gente atende, né, se estende ao consórcio e ao SUS, que nas outras não vejo isso. Entendi. Isso faz muito parte da missão da empresa, né? Que é viabilizar o acesso à saúde a todas as pessoas. Ainda com relação aos laudos, quem que faz o laudo? É a mesma pessoa que faz o exame, que faz o laudo? Como que funciona esse setor? Não, a técnica de imagens, né, no caso da ressonância, e temos os 2 técnicos de tomografia e raio-x. Uhum. Não são os mesmos que fazem o corpo do laudo. Nós temos os nossos médicos, né, para cada exame. Uhum. E o nosso diferencial aí é os nossos médicos excelentes que temos dentro da clínica, né? O doutor Rodrigo Pérez Pimenta, que lauda as nossas ressonâncias, que é diretamente de Portugal, veio de Ele não fora. mora no Não, Brasil. não mora no Brasil, Ele ele mora em consegue Portugal. laudar de lá. Consegue laudar de lá. Tanto temos comunicação com ele normalmente, independente de não estar dentro do Brasil. Uhum. E o nosso excelentíssimo médico também, o doutor Tiago de Oliveira Ferrão, que é o nosso técnico responsável da clínica, que é um ótimo médico, com doutorado, mestrado, várias especializações. E temos os outros demais médicos, como o Gabriel Zanella, o doutor Gabriel Luca, a doutora Graciane e a doutora Michele, que está atualmente em Tangará, mas todos moram fora e todos a gente tem a comunicação normalmente. Consegue laudar dentro dos prazos Conseguem exigidos aí. laudar, exato. Esse diferencial de poder entregar, você falou que a gente tem uma possibilidade de entregar laudos em até 2 horas, né? Sim. Isso é garantido? A gente consegue fazer a entrega em até 2 horas? Como que funciona? Aí, se você não consegue falar com um médico desses, por exemplo. Se eu não consigo falar com o médico, eu tento, né, explicar para o paciente que não, né, talvez eu não consiga no prazo de 2 horas, mas para o mesmo dia, eu posso garantir para ele que eu consigo pro mesmo dia. Em casos de muitas urgências, como já apareceram pacientes com apendicite ou um diagnóstico de possível pneumonia, a gente sabe que esses casos são muito graves. Então, a gente sempre dá um jeito de conseguir. A gente, como temos vários, a gente sempre entra em contato com aquele que como eu sigo uma agenda, eu já sei a agenda de todos por, né, já ter uma comunicação com eles há muito tempo, então eu sei a agenda. Então eu sei com qual eu posso conversar para poder liberar aquele exame em até 2 horas, se necessário. Mas a partir do momento que eu realizo os exames, essas imagens já estão disponíveis para o meu médico dar uma olhada, se ele precisar. Sim, a gente tem a disponibilidade por site. A gente sempre comunica, né, sobre a disponibilidade online, aonde ele vai acessar juntamente com o protocolo dele. E lá já ficam na hora. Assim que ele termina o exame, as imagens já estão disponíveis no site. E o laudo daí fica disponível assim que o doutor liberar. E o laudo você consegue imprimir. As imagens são de visualização. Até porque geralmente são mais de 300 imagens, então fica meio difícil você imprimir em casa. Mas, caso precise, realmente impressa, o médico não aceite, né? A gente tem a disponibilidade também de fazer a impressão. Entendi. E essas imagens que são disponibilizadas na internet, elas têm a mesma qualidade da imagem impressa? Não acho que tenha a mesma qualidade, porque pelo site o doutor vai conseguir uma melhor visualização em questão de conseguir mexer as imagens, aumentar o brilho, diminuir o brilho para conseguir visualizar melhor. Então ele consegue trabalhar melhor a imagem se ele acessar pela internet. Sim, pela internet fica mais fácil dele conseguir trabalhar. E por que tantas pessoas, tantos médicos, tantos profissionais exigem as imagens impressas? Exigem porque, por eles, fica mais fácil
para eles o acesso ali da imagem impressa em mãos. Que já está na mão. Já está na mão. Mas se eles se adequassem a esse novo hábito, né, que a gente está tentando implantar, ficaria muito mais fácil para eles. É uma cultura, né? Precisa Sim, mudar essa cultura do exato. médico querer ver ou colocar lá naquele aparelhinho que acende a luz lá para ver, esqueci o nome daquele Sim. aparelho, né? E também a questão de que, né, a gente sabe, né, como todo humano, a gente tem o costume de perder os nossos documentos. Sim. E o fato de ter online é muito bom porque a gente tem aquilo lá sempre. Sempre você fala assim, não tem um prazo que vai expirar os meus exames. Quando eu precisar acessar, eu acesso o site, vai estar lá minhas imagens e o meu laudo Sim, disponível. aham, exato. E tem um prazo assim que é aceito, por exemplo, eu realizei uma ressonância há 6 meses atrás, há um ano atrás. Isso ainda tem validade ou seria interessante que eu fizesse um novo exame? Seria interessante que refizesse um novo exame, né? Porque hoje eu posso estar fazendo uma ressonância e daqui 6 meses, um ano, talvez eu tenha sido diagnosticada com um problema e daqui 6 meses esse problema ou aumentado ou talvez nem exista mais. Então, é um prazo de 6 meses que os médicos radiologistas geralmente falam que é a durabilidade de um exame de imagem de fato. Entendi. Então, não é porque a imagem perde a validade, é porque o meu organismo pode ter modificado alguma coisa e Exatamente. aí eu preciso saber como que está hoje. Então, serviria mais como uma base para eu saber como que era antes e como que está agora. Exato. Qualquer exame de imagem, o correto é a gente sempre acompanhar a cada 6 meses, porque 6 meses o nosso organismo pode mudar muita coisa. Então, para pacientes oncológicos também que fazem acompanhamento, eles precisam ter exames anteriores para o médico poder ir acompanhando. Sim, sempre com exames anteriores é sempre uma base aí para o médico radiologista conseguir sempre fazer uma comparação se o problema diminuiu ou aumentou. Tá. E para o caso de um laudo específico também, é enviado para o médico que vai laudar esses exames anteriores? Como que é feito esse processo? Então, eu procuro sempre deixar específico para cada um o tipo de exame que está sendo feito. Igual as ressonâncias, eu encaminho, né, escaneio todos os pedidos, os nossos laudos anteriores, caso o paciente traga. Se caso ele não trouxe, o médico radiologista necessite, a gente solicita ao paciente que envie. E aí a gente encaminha para o médico no nosso sistema, né, que nós usamos, e eu envio tudo para eles. No caso de uma ressonância, é o Dr. Rodrigo. No caso de uma tomografia, temos os 3 médicos entre o Tiago, o Gabriel Luca e o Gabriel Zanella. E os nossos raios-x que vão para a doutora Graciane e para a doutora Michele. Então, são bem distribuídos para cada um os tipos de exame. E os médicos laudam de tudo ou depende da especialidade? Por exemplo, o doutor, você falou que mora em Portugal, né? Exato. Ele tem preferência pelas ressonâncias, porque a maior especialidade dele é ressonância, né? Então, ele dá preferência pelas ressonâncias, mas ele consegue laudar de tudo. Ele lauda também, que agora me passou pela cabeça, as densitometrias ósseas que a gente tem. Tá. Então, mas cada um tem a sua especialidade aí maior, que dá uma preferência para o que eles têm maior, né? Como que eu poderia dizer? O maior estudo. Maior estudo naquela área. Exato. Tá. Tainara, fala o seguinte, qual que é a importância do agendamento, então, para que esse paciente chegue com todas as informações? Pelo que eu percebi, se ele tiver exames anteriores, ele precisa trazer. Dependendo do tipo de exame, tem preparos para serem feitos, né? A sua equipe está apta a passar todas essas informações para o paciente? Como que é feito esse alinhamento com o paciente quando ele entra em contato por um agendamento? Sim, já estão todos aptos, porque assim que agenda, já pedimos fotos dos documentos pessoais. Quando finaliza o atendimento, deu ok que o paciente vai agendar com nós, pedimos para que traga exames anteriores, não esqueça documentos com foto.
Tudo isso, porque assim ajuda o médico que vai realizar o procedimento. Porque se tem paciente que esquece, e no caso de esquecer, alguns médicos sim pedem para os pacientes voltar para casa para poder buscar, Pra... para poder realizar o procedimento corretamente. Entendi. Então, no caso de um ultrassom, por exemplo, uma biópsia que a gente faz, é necessário Precisa, que leve os exames anteriores. sim, para o doutor ver certinho onde está o nódulo da paciente. Entendi. Porque pode ser que esse nódulo tenha sumido também. Sim, E também. aí ele vai fazer e não. E isso aí fica procurando e não acha, daí o paciente fala, não, eu tenho. Por isso que é sempre bom trazer as ultrações anteriores, para o doutor já saber onde está o nódulo da paciente. Porque se ele não achar, ele vai falar, olha, tem uma notícia boa, você já não tem mais esse nódulo. Entendi. Por isso que é sempre bom os exames anteriores. Que ele vai mais especificamente lá Isso, onde ele vai tinha onde... apontado. Isso, E nós fazemos exames também com sedação, né? sim, Esses exames com sedação têm algum preparo especial? tem. Com sedação, 6 horas de jejum total, sem comer e sem beber. Ah, não pode ter nada. Não, não pode. Judia, judia. Mas é por conta para não correr risco na hora de estar sedando a pessoa. Que a medicação pode fazer algum efeito. Pode. Pode ter efeitos colaterais. Aí o médico anestesista sempre pensa nisso, né? Não pode comer nada e não pode beber durante 6 horas. Eu lembro de um caso que teve uma bebê que estava bem gripada. O médico também não quis realizar o exame com Não, sedação, né? o doutor pede para vir com a saúde assim intacta. No caso de gripe, se você está com alguma reação alérgica, ele também não ceda. Por Entendi. precaução à saúde do É paciente. mais pela segurança. Isso, E esse dia de sedação, para nós, é sempre um dia especial na clínica, porque a gente recebe aqueles pacientes que não conseguem fazer o exame de outra forma, da forma natural, normalmente e principalmente ressonâncias, né? Qual que é o público principal desse dia da sedação? São as crianças, porque elas têm fobia da máquina. Ah, ela não consegue ficar quieta Não. dentro da máquina. Isso, porque também para realizar, principalmente a ressonância, a pessoa tem que ficar paradinha. Porque qualquer mexida que ela dá, tem que começar do zero a sequência do exame. Aí pode ser que demore mais, aí sim a pessoa venha um caso de desistir, né? Pela fobia que ela tem da máquina. E é muito tempo dentro da máquina? Depende do procedimento, mas em tese é de 40 a 1 hora cada paciente. Ah, entendi. Então, se a pessoa não for uma Isso. criança, dificilmente vai fazer. Dificilmente, nem 10 minutos ela consegue ficar na máquina. Entendi. Stephanie, com relação ainda aos laudos, a gente tem um contrato que nós fechamos com uma empresa que está em implementação aí, que ela nos garante, independente da gente conseguir contato com o médico ou não, eles garantem os laudos em até 2 horas. É uma empresa de telelaudos, né? É, a gente já utiliza esse formato lá na unidade de Tangará da Serra. E para você enviar o exame para o médico laudar, você precisa passar algumas informações, né? Tanto para essa empresa de telelaudo quanto para os médicos, que informações são necessárias para que ele possa laudar? Ele precisa, né, saber qual que é o dado clínico do paciente, o nome completo do paciente, a idade, porque num exame interfere muito também a questão da idade. Precisa saber o exame, né, que ele está fazendo. E, sendo assim, passando esses dados e enviando as imagens para eles, porque é um diferencial, né? Tem uma diferença entre os que a gente manda para os nossos médicos e a diferença de enviar para eles diretamente. E daí seriam esses os dados básicos, pelo menos, para o Aquela pessoal. entrevista que é feita, né? Sim, uma entrevistinha para mandar encaminhar para eles também, para eles terem uma noção, né, de qual é o real problema do paciente. O que está se investigando seria isso, né? Exato, Por seria isso é isso. importante realizar os exames através de um pedido médico, né? Exato. Todo médico radiologista sempre pede que tenha um pedido médico, porque você ir investigar uma coisa por conta própria é complicado. Porque às vezes você diz que você tá com uma dorzinha aqui no peito, mas às vezes
tórax, que, né, você está com algum problema no tórax e você acha que porque dói o peito é o coração, vamos supor assim, né? Então, é sempre bom um pedido médico, porque o médico já vai mandar para o radiologista o que de fato ele quer que investigue. Entendi. E quando acontece, eu já vi acontecer na clínica de chegar um pedido o médico solicitando um tipo de exame e o paciente dizer assim, não, mas não é isso, eu estou sentindo dor em outro lugar. O que que é soberano? Olha, o soberano seria daí o que o médico solicitou, o médico clínico. Aham, Porque tem muita diferença, às vezes a pessoa reclama, igual eu falei, reclama de uma dorzinha aqui, mas ele não é exatamente ali. O médico clínico, ele sabe o que ele está pedindo, entendi. né? Então, investiga-se o que o médico clínico pediu. Se caso, né, o resultado dê que o problema não é ali, ele vai solicitando o restante dos exames que são necessários, mas sempre precisa investigar pelo que o médico clínico passa. Até porque a clínica é soberana, né? Exato. Independente daquilo que o paciente acha, o médico fez um exame para entender melhor, fez perguntas, questionamentos, e aí ele precisa de uma comprovação. Então, os exames de imagem seriam para comprovar suspeitas, né? O médico tem uma Sim. suspeita, mas ele precisa. Por isso é interessante também que os médicos tenham acesso às imagens, né, dos exames assim que o exame é realizado, porque aí ele já pode eliminar algumas suspeitas. É, o proprietário, um dos proprietários da clínica diz que a tomografia pode salvar uma vida, né, porque a ressonância não seria um exame de urgência, mas uma tomografia pode definir questões de cirurgias, realizar ou não uma cirurgia. Nesse período que você está na clínica, você falou 1 ano e 8 meses, né? Já aconteceu algum caso de urgência em que o resultado de um exame foi primordial para a realização ou não de alguma cirurgia, de algum procedimento? Sim, já teve pacientes que chegaram, principalmente idosos, e eu Uhum, lembro muito bem de um caso aonde o idoso foi fazer o exame e ele estava bem debilitado. uhum, Ele fez, realizou o exame e pediram, né, a urgência porque ele não estava se sentindo muito bem e queriam entender o que de fato ele tinha. uhum. Nesse caso, quem realizou o laudo dele foi o Dr. Tiago, e foi onde foi constatado, né, achados muito críticos e que era de muita emergência ligar para o paciente para que fosse buscar o resultado, porque o caso dele era diretamente para dentro de um hospital. Entendi. São casos assim que são diversos mesmo, e quando é um achado crítico, aonde precisa ser encaminhado direto, não é nem ir para casa, é É direto direto para o da hospital. clínica direto para o hospital. Entendi. Então, E tem-se essa preocupação de alertar o paciente, mesmo que ele não esteja ciente da urgência que o caso dele necessita. sim, tem. Tainara, para a gente reforçar então, mesépico pode agendar até às 22 horas. Isso, A partir de que horas? a partir das 6h30. Das Porque o seis e nosso meia da manhã. Chat, ele já fica das 6h30 às 10. Ah, Sempre tem uma pessoa ali disponível para o agendamento. Tanto no telefone fixo, né, ligação, ou no WhatsApp. o telefone fixo é o É o mesmo, é o 3544-0210. que Ele é fixo e funciona o e nosso funciona o WhatsApp. WhatsApp Isso. também. Tá. E aí, nesse horário estendido, vai durar até quando? Em tese é só esse mês, mas vamos implementar outros meses. Entendi. Então é um teste Isso, para é um verificar teste. qual que é a demanda. Isso, mas vai dar certo e vamos implementar outros meses. Por que que você acha, Tainara, que as pessoas têm. Eu vejo que a clínica no período da manhã é mais cheia e no período da tarde tem menos pacientes. Por que que você acha que as pessoas têm preferência por fazer o exame de manhã, se é um exame que vai demorar 5 dias para ficar pronto, enfim? Eles relatam algumas dessas situações? Sim, porque alguns dos exames precisam de jejum. Ah,
Aí Entendi. eles têm uma certa dificuldade para ficar de jejum na parte da tarde, porque às 11 é o almoço. Entendi. Tem dificuldade para ficar. E alguns falam que preferem na parte da manhã, porque tem muitos compromissos marcados durante a tarde. Uhum. Mas agora com a implementação do horário até às 10, creio que vai ficar bem melhor para muita gente, Ele né? pode Porque almoçar e mesmo assim fazer o jejum, fazer o exame no final do dia. isso, porque também tem gente que trabalha, né? Sai Uhum. 5 horas, aí fala, poxa, mas eu não consigo ir 5 horas, o médico vai embora às 5 horas. Mas agora com a implementação até às 10, né? Pensando em todo, vai ser muito bom para muita gente. Ok, agradeço sua participação. Quer deixar uma mensagem final para o nosso público? Sim. A DIS está funcionando até a 10 pensando na melhoria da saúde do povo. Então, sempre que precisarem, a DIS está disponível. Ok. Stephanie, uma mensagem final? Gente, precisarem da DIS aí, dos laudos, com maior agilidade, estamos sempre à disposição. E como estamos no mês épico aí até às 10 da noite, independente do horário que você chegar, estaremos lá para atender e tentar entregar o mais breve o possível para vocês. Então é isso, pessoal. O mês épico é isso. É um mês diferente, um mês onde a DIS quer reforçar mais uma vez a responsabilidade e comprometimento que tem com os nossos pacientes, porque a nossa missão é viabilizar o acesso à saúde. Então, se você não tem conseguido cuidar da sua saúde durante o horário comercial, nós estamos até às 22 horas disponível.